Torcida vascaína, a hora da verdade chegou. O Vasco se prepara para a semifinal da Copa do Brasil contra o Botafogo e o clima é de pura decisão. O clássico promete ser pegado do início ao fim, com rivalidade, casa cheia e muito mais do que uma vaga em jogo. É orgulho, história e a chance de chegar à final. E atenção, Bruno Guimarães pode estar cavando vaga na colina. Será que vem bomba por aí? Do outro lá não teve moleza não, hein, Mari? Igual pra gente aqui. Não, imagina, a gente ficou o tempo todo. Não é? Todo. Uhum. Já outros clubes tiveram folga, mas não, o dinizismo precisa encaixar. É isso, Pedro Henrique Torre? Precisa por demais encaixar. Tudo bem, Bruno? Beijo no seu coração, um abraço para todos aí. Enfim, Donk, Mari, todo mundo que tá por aí. Rafael Marques, um beijo e um abraço para você também, mas você já falou muito com o pessoal, não precisa mais se apresentar, não. Um beijo e um abraço para você também, meu queridíssimo amigo Pedro Henrique. Estava na famosa de fora aqui, aguardando um tempão. A outra é sua, né? A outra é minha, exatamente. Então foi assim que a gente batalhou aqui, estamos nesse dia aqui, vai ter um belo jogo na quinta-feira, a gente espera no estádio Newton Santos, o Botafogo e Vasco, mas esse Vasco aí tá precisando se acertar, né, Rafa? Falando mais da equipe do Fernando Diniz, tem umas questões na defesa, você acha que pode, enfim, acertar mais durante esse período, embora não possa ser de imediato, porque na Copa do Brasil o Cuesta não pode jogar, o Robert Renan, que chegou também, ainda não está ali totalmente entrosado com os companheiros, provável que seja Hugo Moura e Lucas Freitas na defesa, tudo bem? Um abraço. Um abraço mais uma vez a você, ao Fã de Esporte. Então, Pedro, eu acho que o Diniz não vai inventar, né? Jogo decisivo, importante demais para o Vasco seguir na Copa do Brasil, não tem nenhum problema. A Copa do Brasil não atrapalha ninguém, já não atrapalha habitualmente nesse calendário adaptativo, com os jogos decisivos de semifinal e final indo para dezembro, atrapalha menos ainda, então o Vasco precisa levar a sério a competição, como levou ano passado, e foi até a semifinal e por pouco não chegou à decisão para enfrentar o Flamengo. Então, tá tudo igual, empate no jogo em São Januário, o Vasco tem condições de fazer um jogo competitivo no Newton Santos e ficar com a vaga, não vai ser nenhum absurdo se isso acontecer. Então, bola de segurança é uma manutenção da dupla composta pelo Hugo Moura e pelo Lucas Freitas. Aspectos positivos e negativos, tecnicamente o Vasco ganha na saída de bola, são dois jogadores com mais qualidade no passe, mas em termos de jogada aérea, principalmente em relação ao Lucas Freitas, o Vasco perde muito. E o Botafogo sabe disso, né? O David Ancelotti naturalmente vai montar uma estratégia para tentar explorar essa deficiência da linha defensiva do Vasco. Mas sim, a dinâmica de jogo do Vasco tem sido satisfatória, mesmo quando o resultado não vem, mas a fragilidade defensiva é um problema específico, não só desse Vasco, como também de praticamente todos os times que o Diniz comandou. Agora, para esse jogo de quinta-feira, porque o torcedor está pensando no Campeonato Brasileiro também, a situação não é nada cômoda, dá para dizer que é o mesmo número de pontos que o Vitória tem, que é o primeiro na zona de rebaixamento, com 22, né? Que o Vasco está 2 posições acima, mas mexe demais com o coração do torcedor a Copa do Brasil, a possibilidade de avançar. Você colocaria, pensando, fosse um pouco com a cabeça do Diniz, que às vezes é difícil pensar com a cabeça do Diniz, porque ele é muito inquieto, criativo. Iria novamente com o Verratti à frente, ou colocaria um ataque mais móvel, fez tanto sucesso quanto naquela histórica goleada de 6-0 você sobre o Santos. Você pega o recorte e tenta transformar a parte no todo, né? O futebol tem muito disso, né? Funcionou muito bem de uma maneira num jogo específico contra um time destroçado emocionalmente, como o Santos já estava, continua estando, mas estava pior naquela oportunidade, ainda com o Cléber Xavier como treinador. E aí parte do princípio que aquilo ali é o Vasco ideal, o melhor dos mundos, não se mexe mais. Não funciona assim, cada jogo tem sua história e o encaixe de um time, ele é concluído mediante a repetição de uma formação jogo após jogo. O histórico do Verratti ainda o credencia a ser titular. A presença dele em campo ajuda a segurar a ação defensiva adversária. É uma referência necessária para que os jogadores de meio campo, o Coutinho, o Nuno Moreira, consigam ter espaço para essa construção ser mais próxima do gol oponente. Então, pensando com a minha cabeça e da do Diniz, provavelmente o Verratti tem que se manter no time para o clássico de quinta-feira. É isso, pensar com a cabeça do Diniz é difícil. Quinta-feira, então, Newton Santos, 21h30 vai ter esse jogo. Vasco e Botafogo empataram em 1-1. Vasco não levou a vantagem dentro de casa, né? Não conseguiu fazer a sua vantagem, embora tenha sido melhor na maioria da análise dos críticos nesta partida. Então a gente vai esperar esse jogo na quinta-feira e o Vasco no domingo já tem um desafio grande em São Januário
contra o Ceará. Aí eu queria saber se o Bruno Vicari costuma pensar um pouco às vezes com a cabeça do Diniz, como é que fica esse negócio, porque o Bruno Vicari é um rapaz multitarefas, né? Então ele pensa de todas as maneiras. Gostaria de saber, Bruno Vicari, se você pensa muito com a cabeça de Fernando Diniz. Ele tava Pedro, um pouco você precisa triste. ver quando ele dá bronca, viu? Tava um pouco triste comigo, o Diniz. Exatamente. Mas, por outro lado, o meu coração tava triste, viu, Pedro? Nessas últimas semanas, mas agora ele tá mais quentinho, porque o Pedro Ivo mandou voltou. um beijo no meu coração. Isso. Agora virei essa página, viu, Pedro? Para falar, a gente tem que ficar aqui se preocupando com isso. Bom, deixa eu falar aqui sobre o Bruno Guimarães, que tá cavando aquela vaga no Vascão. Ele já deixou bem claro, bem transparente, que quer voltar para o Brasil e futuramente jogar com a camisa do Vasco. O carinho que ele tem pelo seu pai, pela sua família que é vascaína. E ontem, mais uma vez, o Bruno Guimarães, ele surpreendeu também. Chegou ao hotel lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e a primeira coisa que ele fez foi tirar foto lá com a torcedora, com a camisa do Vasco. Parabéns, Bruno Guimarães, e com certeza você tem vaga no Vascão, você tem oportunidade no Vascão e tá cavando essa vaga. Ele já falou, o Andrei também falou, durante essa data da FIFA, a gente aproveitou muito para falar sobre esses assuntos. Bom, quero falar aqui sobre reforço autorizado e já à disposição também do técnico Fernando Diniz, caso seja necessário. Recentemente o Vasco reforçou o Sub-20 com Brian Grace, jogador paraguaio, meio-campista que é promissor, uma joia agora da base do Vasco. E a informação de hoje é que o atacante venezuelano Santos Torrealba, contratado pelo Vasco para o Sub-20, e outra joia, outro jogador visto como uma joia, já está inscrito e apto para atuar com a camisa do Vasco. Então ele está à disposição tanto do Fernando Diniz, que pode olhar esse atacante, que pode observar esse atacante, utilizar no profissional, tanto os jogadores, tanto o Brian e o atacante venezuelano tem uma passagem pelo profissional nos seus antigos clubes, e também o técnico Matheus Kuropis do Sub-20 ter esses jogadores já à disposição, reforço, portanto, autorizado. Bom, e não menos importante, para a gente fechar aqui o nosso giro de notícia, quero parabenizar ao grande ilustre torcedor cruzmaltino, o nosso amuleto, o menino Gui. Parabéns, Gui, por essa data especial, pela sua história, pelo seu brilho em ser um torcedor vascaíno exemplar, e com certeza recentemente ganhou aí o The Best, como o melhor torcedor do mundo. O Vasco sendo aí com certeza destaque com o Gui também.